Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo desafiaram a Jesus: que sinal poderá realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Então respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu, o que dá vida ao mundo. Eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não creem. Todos aqueles que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, o excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. A vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Continuou Jesus: é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. 66. Naquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recusaram e não mais andaram com Jesus. Deus fala conosco, edifica-nos, ó Pai. Grava essa palavra em nosso coração, eleva-nos a um nível de conhecimento. Quando o povo de Deus foi liberto do faraó, do Egito, da escravidão, e caminhou naquele deserto 40 anos, eles fazem a comparação: você não nos dá nada, mas lá no deserto, quando Deus libertou nós, o povo nosso, ele deu pão para eles. Um pão que veio do céu, que era o famoso maná. E Jesus então traz a revelação da novidade do Nova Aliança, do Novo Testamento. Quem deu não foi Moisés, foi o Pai que fez aquele pão descer do céu. Em outras palavras, ele estava dizendo aquilo era uma analogia, um simbolismo, era um formato de que eu hoje viria enviado pelo Pai, e eu então passo a ser o pão da vida. Pão que alimenta e nunca mais haverá fome. E aquele que comer deste pão, aquele que comer da minha carne, esse será salvo. Foi um escândalo para a época, impossível deles conseguirem entender, a não ser que fosse pela revelação do alto. E o texto nos diz que apesar de tudo isso, foi tão forte a palavra, que ele não diz que os saduceus, os judeus, os fariseus deixaram de seguir, mas diz o final que os discípulos, e faz questão de cravar, muitos discípulos, como se fosse a igreja hoje. Ele estava dizendo que não eram os estranhos que deixaram de seguir, mas os que eram dele, os que caminhavam com ele, os que ouviam ele, os que se permitiam ser chamados de discípulos. Esses deixaram a jornada cristã, deixaram a verdadeira vida cristã, porque não suportaram a força da verdade da palavra revelada por Cristo, a força de entender que Ele era o pão da vida, a carne, o corpo que seria dado por nós, o sangue que seria derramado. Não era comer na essência, não era comer a carne, mas o simbolismo de estar imerso em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Eu quero falar disso, da jornada da vida cristã. O tema dessa noite é definindo a jornada.
Diga comigo: chega o momento que eu preciso definir a minha posição durante a jornada cristã. Se somos discípulos, se somos filhos, temos direitos maiores, benevolências melhores, mas temos também maior responsabilidade. Receberemos do Pai maior cobrança. Por isso a Bíblia diz: ao que muito é dado, muito será cobrado. Nos dá a salvação, nos dá o selo do Espírito, nos dá o próprio Espírito, nos dá a revelação da palavra, nos dá o perdão dos pecados, nos dá a vida eterna. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Isso não tem nada a ver com cargo, isso não tem nada a ver com pastorado, isso tem a ver com a grandeza do que Cristo trouxe do céu a nós. E a verdadeira, eu falo verdadeira porque há muitos falsos. A verdadeira vida cristã não se define como uma simples religião, ou mais uma religião. A verdadeira jornada da vida cristã não é uma brincadeira, não é uma vã filosofia, não é uma criação de homens, não é um modismo passageiro. São mais de 2000 anos perseguidos, mortos, abalados, Bíblias destruídas, mas o cristianismo permanece. E se Jesus demorar 1 milhão de anos para voltar, será a única religião que permanecerá. A verdadeira vida cristã, essa jornada maravilhosa, ela não é nada disso. Ela é seguir os passos de Jesus, seguir o próprio Cristo, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é sermos transformados de fé em fé, de provação em provação, de experiência em experiência. Essa jornada cristã é para poucos, que vão do começo ao fim, porque ela é árdua, ela é desafiadora, ela também é abençoadora, ela também é agradável, mas ela é muito desafiadora. Nós vamos crescendo de tentação em tentação, de luta em luta, de vitória em vitória, e diz a Bíblia, de fé em fé. Essa é a jornada cristã. Eu não posso estar na jornada cristã sem fé, porque sem fé é impossível agradar o que criou a jornada, me chamou e colocou nela, que é Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A verdadeira vida cristã, durante toda essa jornada sobre a terra, ela não nos permite as escolhas e as direções. Nós não escolhemos, não é escolha nossa a direção, o caminho que vamos seguir, aonde vamos. E hoje eu gostaria de meditar com você, de aprendermos juntos, de termos uma alta análise no final desse sermão. Até que ponto, durante essa jornada, nós estamos dispostos a continuar nela? Seremos os discípulos que continuaram? Ou seremos dos discípulos que abandonaram, quando Cristo der uma palavra, uma exigência, um contraponto, quando for tomar a cruz, quando for negar a nossa vontade? No mundo que hoje tem igreja para todos os gostos, Deus não mudou, mas as pessoas estão criando cada um Deus para si. Isso também é sair da jornada cristã. Semana passada saiu um vídeo onde parecia um culto e uma mulher promíscua, desculpa a expressão, vagabunda, que tem relação sexual com o próprio filho e vende um vídeo. Ela pegou o microfone naquele culto, entre aspas, e ela disse: eu estou aqui para agradecer Deus, porque esse ano eu já faturei X milhões. Deus abençoou a puta, palavra dela, forte, sim ou não? Dura.
Dói o coração, porque temos que ter misericórdia, porque um dia Deus teve de nós. Eu só falei: Deus, tem misericórdia enquanto é tempo. Tira essa cegueira. Porque querem facilitar a jornada, querem fazer a jornada não do gosto de Deus, mas no gosto do homem. Quero criar um caminho que eu digo que Deus está lá. Esses falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsas que viraram homem, mas é mulher, são mercadores do inferno, levando almas com eles. E a jornada cristã é séria, é desafiadora, e nós temos o desafio de não construir uma jornada para nós mesmos, mas a jornada que Deus desenhou para cada um de nós, com espinho ou com flores, com dores ou com sorriso, com doença ou com saúde, nós vamos ficar no caminho de Jesus. Eu te convido esta noite para nós fazermos, já que o texto que eu li fala de abandonar o caminho, fala do desafio do caminho, e eles fizeram uma comparação com o Velho Testamento no momento da caminhada do deserto, entre a saída do Egito e a chegada na terra prometida. Então eu quero usar esse gancho que eles nos deram no Evangelho de João, e gostaria de comparar um pouco, senão seria dias, um pedacinho da jornada do povo de Israel até a terra prometida com a nossa jornada cristã. O que aprendemos? O que podemos perceber? Eu gostaria que eu e você pudéssemos, durante a ministração, identificar onde estamos na jornada, em que momento, se desejamos enfrentar tudo para chegar, ou não. Então, quando eu vou na jornada de quando o povo de Deus é liberto das mãos de Faraó, em direção à terra prometida, primeira coisa, no começo da jornada, cantando e dançando. Diga comigo: no começo da jornada, cantando e dançando. Quando nós encontramos Jesus, e o Espírito Santo nos convence, e nós rendemos a Ele a sua autoridade, a sua realeza, o seu poder, e nós percebemos que estávamos escravos. Quando os olhos abrem, as escamas caem de verdade. Eu estou falando de conversão, não de convencimento. A gente vibra. Como eu não vi isso antes, como eu não enxergava a Bíblia assim, como eu lia e não entendia, como eu era cego. Aí gera novas expectativas. Aí você descobre que tem um monte por lá. Um profeta entrega um negócio, um profeta de verdade. Você fica: nossa, Deus falou comigo. Aí você tem um sonho. Aí você começa a ir para todo culto, todo congresso. Você quer tudo, e você está alegre, novos planos. É o primeiro amor. Quando o povo saiu da escravidão, eles tiveram num curto momento o primeiro amor. Deus que há 400 anos não falava com eles. 400 anos, 4 gerações de escravos. E nós fomos assim, no começo da jornada cristã, meu irmão, é gostoso demais. Quando você converte de verdade, você não tem dificuldade de largar as coisas erradas, você não tem dificuldade de abandonar aquilo que você era viciado, você começa a enxergar as coisas. Eu lembro da Sara pequenininha, não sei lá se ela tinha 3 anos, e aí nós andando assim no Evangelho, tinha menos de 1 ano, ela chegou num senhor fumando, e ela conhecia ele, é claro, uma criancinha. Ela falou: se você continuar fumando, você vai para o inferno. Vamos, é inocência, vivendo com a gente o primeiro amor. Lembro da Raíssa, novinha, chegar e me acordar, falar: papai, tem um homem lá, sentado no sofá da sala, 3 horas da manhã, lendo um jornal. E você chega lá, é um capeta materializado. E a gente vibrava. Gente, eu expulsava demônio, eu ia loucura de alegria. Não era pela experiência, era para ver a fisionomia da pessoa voltar ao normal, o lar voltar ao normal, ela parar de querer se matar, a família depois de estar feliz. Você voltava uma semana depois, a gente pula, a gente dança na presença do Senhor, irmão.
hoje, para tirar o crente, tem que falar: tira o pé do chão. A gente vibrava. As primeiras bênçãos chegam. O povo fala, não está escrito na Bíblia. Às vezes, quando eu brinco com recém-convertido, aproveita que você está recém-convertido e pede tudo que você tem que pedir, porque quando você está recém-convertido, Deus dá tudo depressa. Quem já passou essa experiência, né, galera? Mas é engraçado, tudo sai rápido, tudo está já pronto no forno, né? Você pede, cai, você pede, vem, você ora, acontece. Primeiro amor é isso, o primeiro momento é bênção. E lá com eles, na jornada deles, que era um simbolismo da nossa, porque sair de Faraó e do Egito é nós saindo do mundo, das garras do sistema para o reino de luz. Entenderam ou não? É a mesma coisa. Então as primeiras bênçãos, eu vejo com eles primeiro fartura. Eu ainda estou no primeiro item, no começo da jornada, cantando e dançando. Fartura. Vamos lá comigo, Êxodo, capítulo 12, verso 33 ao 39. Deixa sua Bíblia aberta aí hoje. E os egípcios pressionavam o povo que abandonasse depressa o seu país, exclamando: vamos morrer todo mundo. O povo levou, pois, olha o que o povo saiu da escravidão miserável que era, porque escravo não tem nada naquela época. Ele dizia: olha, o povo saiu levando farinha amassada, antes que levedasse, e as amassadeiras atadas em trouxas, com mantos sobre os seus ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés disse, e pediram aos egípcios objeto de prata, de ouro e roupa. E Yahvé fez com que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, e de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguia com eles, além de grandes rebanhos, muitos bois, ovelhas, cabras. Com a massa que havia trazido do Egito, fizeram muitos pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos, não tiveram tempo de preparar. Saíram ricos, saíram cheios de tudo. Eu não estou falando do sentido de dinheiro, estou falando de fartura. Fartura de comida, fartura de bois, fartura de carros de boi, fartura de ovelha. Tinha de tudo. Tudo. A segunda coisa que eu vejo nesse momento do cantar e dançar, do primeiro que acontece com a gente, são grandes milagres. Coisa linda ver milagre, ver ação de Deus. Se você converteu de verdade, você teve o primeiro amor, você tem boas lembranças. Quem tem boas lembranças do início? Seja verdadeiro, amém. Os que não têm, Deus vai te dar a partir de hoje, em nome de Jesus. Receba aí, você não pode ficar de fora de jeito nenhum. Grandes milagres. Eu pude mais a Daniela para me presenciar nos primeiros meses milagres, na nossa vida e na vida dos outros, nas nossas orações, né, expulsando demônios, orando pelas pessoas. Com 6 meses de crente, nós organizamos um encontro de casal. Tinha sido nem batizado, não tinha nem pastor na igreja que nós fomos. Milagre, e encheu. E nós tínhamos reconhecido Jesus no encontro de casal. Nós convidou o mesmo pastor, nós trouxe pregador de fora na presbiteriana. E encheu a área do exército, arrumando tudo. Naquela época, arrumar impressora, eu tive que arrumar emprestado para fazer os negócios coloridos da prima da Daniela. Uma loucura, milagre. Orava pelo surdo, ele ouvia. Claro, pastor, que ele ouvia, eu só queria que ele falasse. Eu orava pelo surdo, ele era curado. A gente orava, as pessoas eram trabalhadas. Deus fazia grandes coisas. Olha o que Deus fez com eles. Êxodo 14, 30, 31. Naquele dia Deus salvou os filhos de Israel da mão inimiga dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos seus inimigos mortos, lançados à praia pelo mar. Israel viu com seus olhos o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Gente, o povo saiu de lá cheio das coisas. Você sabe da história melhor do que eu, qualquer criança sabe. O mar à frente, os egípcios em carros fortes, seus cavaleiros armados vinham atrás para massacrar. O mar se abre, sim ou não? Gente, hoje nós falamos muito disso, mas na época era a primeira vez que o mar se abria. Não era um milagrão? Se é que existe milagrinho, milagrão. Era um grande milagre.
passou pé a seco. Quando olha para trás, o mar cobre a turma do mal. Milagre ou não é milagre? Tenho certeza, se tivesse tempo para perguntar, cada um teria o testemunho da sua saída do Egito. Pastor, eu era viciado em droga, pastor, eu era viciado em álcool, pastor, eu batia, pastor, eu fazia, pastor, eu acontecia. Mas naqueles dias Deus fez um milagre, abriu-se um mar de uma nova vida, abriu oportunidades. Primeiro amor, Deus derrama. Aí com esses milagres todos, com essa fartura toda, Êxodo capítulo 15, do verso 1 ao 20, eu não vou ler, mas ele resume dizendo que foi o momento da jornada onde Moisés cantou e Miriam em seguida cantou e dançou. Por isso que eu dei esse título. Esse primeiro momento, essa saída, essa novidade de vida, ela começa a terminar com Moisés cantando, lindo, e depois Miriam cantando e dançando. Ah, meu irmão, que coisa boa ser crente, ser gospel, está tudo dando certo, coisa linda, todo dia eu aprendo negócios, os irmãos da paz do Senhor. Hoje não dá mais, né? Ficou todo mundo muito moderno. Paz do Senhor, irmãos. Achei uns aí, hein? Raiz. Mas esse momento é fácil, está tudo dando certo. Estava tudo muito bom, cantando, dançando, e agora nós vamos para a terra prometida, nada nos detém, o braço forte do Senhor, momento fácil. Dificilmente um crente verdadeiro se desvia no início, ou abandona a jornada no início, porque é tudo maravilhoso, é tudo novo, né? É tudo bacana, tudo acontece, vai para as vigílias, aí tem também os falsos profetas que aproveitam a inocência da gente, mas tem os verdadeiros. E você vive essas coisas, e aí o final é cantando e dançando. Então a primeira etapa que foi sair de lá é a nossa saindo do Egito. Nossa primeira jornada, o primeiro pedaço dela é maravilhoso, é extraordinário. Aí vem o segundo, que eu chamei de pós-começo da jornada. Fala comigo, pós-começo da jornada, porque foi logo ali, não tinha passado muito tempo não. Aí eu coloquei pós-começo da jornada, as primeiras provas e o novo nível de ordenança. Diga aí, as primeiras provas e o novo nível de ordenança. Se for dessas igrejas modernas, você vai bater na casa do cara e falar: mas você pregava que não tinha nada, que Deus ia fazer tudo, que eu só ia vencer, só vencer. Começa as provas. Quem lembra das primeiras provas? Eu lembro. Duras, difíceis. Deus querendo provar a nossa fé, Deus querendo provar a nossa jornada. Aí a gente está feliz, né? A gente já foi batizado, a gente já deixou aqueles amigos que é considerável que agora, porque no início a gente acha que tem que afastar de todo mundo, a gente já esfriou com os parentes, é só culto, monte, culto, louvor, jejum, oração, nem churrasco a gente via mais. Você já rasgou, naquela época era revista, era CD, lembra os antigos comigo aí? Os novos hoje não rasga nada, que é tudo online, só deleta. Rasgou, queimou, jogou fora, era ou não era? Quem lembra disso? Olha aí que multidão. O resto só não quis falar. Mas a gente queimava, a gente rasgava, a gente jogava fora, a gente mudava as amizades. Dependendo da igreja, você mudava até as roupas. Era bom, irmão. Naquela época CD era caro, 1997 era novidade CD. Eu tinha uns 200 CD. Antes de quebrar, eu levei eles comigo. Mas tinha de tudo que você pode imaginar, eclético. Mas o que mais tinha era música sofrida. Eu ia que trem, fui aprendendo. Eu estava precisando de dinheiro, eu fui lá no plano, no Conic, naquela época era diferente o mundo. 97, eu vendi o CD tudo, voltei para trás. Eu carreguei comigo na quebradeira da casa do Lago Sul uma coleção de uísque, que valor de hoje devia valer uns 50, 60 mil. Estava lá em casa ainda. E eu orando. Aí veio aquele trem no meu coração: se eu vender, primeiro amor, né? Se eu vender, os caras vão ficar bêbados. O bêbado não é o reino do céu, Deus vai cobrar de mim. Novo na fé, já conjecturando com o Espírito Santo.
não posso vender, mas deixar guardado, essa vontade, essa coisa. Aí veio a cobrança, a primeira prova. Aí Deus falou tão forte, usando uma pessoa, que aí eu cheguei em casa tardezinho, o Samuel era desse tamanhozinho, tinha um pijaminha azul de bolinha, ele me esperava para jogar bola, e aí tinha um quintal de areia, nós jogando, Samuel sumiu. Quando ele voltou, as formigas cabeçudas tinham pegado ele, aí tinha mordido daqui, dali, bichinho chorando. Aí veio aquela revelamento, né? Aproveita e desfaz dos uísque. Rapaz, eram uns 10 formigueiros, tá tudo bêbado até hoje, 50 mil de uísque em cada formigueiro. Eu vinguei o menino, me livrei do pecado. Duas coisas. Primeiro amor, a sequência é isso, você começa a deixar, rasgar tudo. Mas aí você começa uma jornada diferente, você começa a encontrar quem te confronta, a sua família começa a te confrontar. Aí me remete lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22 ao 26, anota aí, Êxodo 15, 22 ao 26, põe na tela aí. Mais tarde, quer dizer, passou um tempo, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. 3 dias eles caminharam no deserto e não encontraram água. Que prova, irmão! Representa aquele momento que você já deu um passo, já passou ali na primeira escola dominical, na primeira aula, batizou, está começando a firmar, faltou água. Qual foi a sua água que faltou? A minha foi din-din. Desempregado, acabado, arruinado, só piorando as coisas. Tinha alugado uma casa mais ou menos da formiga, cumpri o propósito na casa, aí mudei para uma mais ruim, uma mais pobre. Ruim, essa era ruim. Acho que é a pior casa, né, que nós moramos nesses 34 anos. Mas era ruim. Metido a rico do Lago Sul, pegamos uma caixa d'água velha, enchemos, falamos: meninos, essa é a piscina nova. Entrava os meninos, entrava eu e ela, você acredita? Numa caixa d'água de 250 litros. Até hoje eu não sei, nós era magrinhos só, tinha o que comer direito. Durante 3 dias, aí vem as provas. Veio as primeiras provas para aquele povo. As torneiras das bênçãos que estavam abertas começa a pingar em vez de jorrar. Quem lembra de alguma coisa assim na sua vida? Perdeu a empresa, não perdeu o casamento, não sei o que, sofreu, adoeceu. Tem alguém comigo aí? Então, nessa jornada, a torneira tem hora que ela para de jorrar e pinga. E quando ela pinga, a gente começa a questionar: o que é que eu estou fazendo de errado? Para que eu mudei de religião? A gente acha que mudou de religião, né? É o que eles faziam: eu quero voltar para o Egito. No Egito tinha água, no Egito tinha carne, no Egito tinha fartura, tinha também chicote, tinha escravidão, mas eles não lembravam. Aí você começa a lembrar do mundo. Aí eu fui jogar bola. Eu não jogava bola, eu dava show naquela época. Eu fui dar show na casa do Evaí. Crente, orando no monte, sem dinheiro, sem nada, me chamou a mansão. Cheguei lá, tinha crente misturado com não crente, irmão. Nós jogamos lá umas 12 partidas, era novo, dava conta. Joguei umas 12 partidas, suor escorria que só. Aí acabou e nós foi tudo lá para a beira do negócio que era o lanche. Aí um cara foi abrir uma caixa de isopor, irmão. Antes de eu converter, eu bebia cerveja de segunda a segunda. Chegava em casa, né, falou: você vai na geladeira, primeiro você bebe cerveja. Um dia falou: depois você cumprimenta os seus filhos. Eu ia pescar, irmão, das 3 às 10 da noite, eu bebia 140 latinhas. Tenho testemunho até hoje que é o meu companheiro Flauzinho, não ficava bêbado. Devia ter um capetão dentro de mim dos fortes. Ninguém nunca expulsou, mas quando eu aceitei, ele deve ter vazado. Não era bom no trem. Eu bebia mesmo. Eu converti num dia, parei de beber no outro. Milagre, assim, de não querer ver. Aí já tinha uns 6 meses que eu estava convertido. Estava no fogo ali. Menina, aquele cara foi, abriu, aí ele tirou uma cerveja. Irmão, imagina aquela que corria o gelo nela assim, aquele solão, a boca seca, ninguém tinha dado água ainda. Que prova foi aquela, irmão? E entre eu e ela estava mais ou menos eu e ele abriu na minha frente. O capeta preparou até o ambiente. Quem bebe sabe aqueles barulhinhos, faz. Irmão de Deus, parece simples para você, mas para mim foi uma prova. Ah, Jesus, eu saí foi correndo daquilo.
pegar água. Todo mundo passa por esse período. Aí o versículo 23 do texto que nós estamos lendo, Êxodo 15, 23, diz assim: todavia quando chegar a Mara, não tinha água para beber, porque ela era amarga. E por esse motivo, pelo qual o lugar passou a ser chamado Mara, então o povo que estava bonzinho no primeiro amor, começou a murmurar, arrochando Moisés, e dizendo: Moisés, que nós vai beber, filhão? É assim com a gente também. No intervalo do meio da jornada, entre o início, a gente deu uma murmurada, a gente desejou algumas coisas, a gente sentiu falta do Egito. Não era do pecado não, era de algumas coisas boas que a gente tinha lá. Quem está aí ainda? Está todo mundo entendendo? Que jornada que você está. Aqui hoje tem gente que começou semana passada, há 15 dias, há um mês. Tem gente que está com 2, 6 meses. Tem gente que está 10 anos, 20 anos. Você vai se encontrar no momento que você está e vai entender no final o que Deus tem para nós. Deus então libera o refrigério para eles. Manda Moisés pegar um galho, tocar lá, e as águas ficaram doces, deixou de ser amarga. Quando eles beberam a água, voltou tudo ao normal. Deus libera as regras. É quando você está no segundo nível da escola dominical e o Espírito começa a te incomodar pelas segundas coisas que você tem que largar. Mas isso, Deus, como que eu vou largar isso? Como que eu vou deixar? Mas Deus, isso não pode ser pecado. Não, Deus, mas Deus. Aí a gente entra nessa luta. Aí o versículo 25 diz: Moisés clamou a Deus, ele indicou um arbusto. Moisés pegou e lançou sobre as águas, e se tornaram boas para beber. Foi em Mara que Yahvé entregou os israelitas as leis, as ordenanças, e submeteu eles à prova, à obediência. Ei, muitas cadeiras estão vazias, porque quando chegou a hora da obediência, a hora da lei de Deus, não da lei antiga, das suas ordenanças, vazaram. Se você puxar lá na mente aqui na Ceará Viva, vai lembrar de quantos vazaram em 2013, 2015, 2017. Falou: não aguento isso. Voltou. Mesmo quando eu encontro alguns. Mas se você está aqui hoje, você venceu a do primeiro amor, e você venceu ou está vencendo a primeira prova, você entendeu as ordenanças de Deus, e quer cumprir, quer viver e quer obedecer. Dê um glória dentro de você, por você que resistiu com o Espírito Santo e está firme, porque as águas amargas já passaram, as primeiras. Agora na jornada cristã a gente bebe tanta água amarga, depois você acostuma com aquilo. Mas vai bebendo, vai dando glória, vai bebendo, vai dando glória. E assim você vai vencendo até a vitória. Anota aí, faz um louvor. Se ouvires atento a voz de Yahvé, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e der ouvido aos seus mandamentos, e guardar as suas leis, aí vem as condicionantes. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, mas enviei sobre os egípcios, pois eu sou Deus, aquele que te restaura. Quem está na primeira fase aqui, do primeiro amor mesmo, ainda bebendo aqui, cadê? Levanta a mão, deixa eu ver, começando, aqui o seu namorado, solta ela um pouquinho, levanta a mão, isso. Mais dois ali, mais ali, ó. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês? Quem está na segunda fase, já passou a primeira, está na segunda escola dominical, e aí vem uma hora que você teve que enfrentar a luta, dizer sim ou não, faltou alguma coisa, você, ei Jeová, quem, deixa eu ver, está na segunda fase, olha, amém. Fica firme na jornada. Vocês que estão no início dela, faz um propósito hoje: Deus me leva até o fim da jornada, eu quero ver o que tem no fim. Você que já passou o primeiro amor e está passando essa água amarga agora, fala: Senhor, me ensina a beber dessa água, porque eu sei que o Senhor vai prover. Eu quero ver o que tem no final dessa jornada. Eita manto, eita manto, eu quero ver o que tem no final dessa jornada. Eu quero ver o que está lá no fim. Nós não é homem e mulher para abandonar no meio do caminho. Nós vamos até o fim, pelo poder e misericórdia de Deus. Deus te ama, Deus te chama, Deus te guarda, Deus te salvará, em nome de Jesus.
terceira jornada que eu vejo, que eles fizeram a comparação e me deram liberdade. No meio da jornada, quem anota aí, no meio da jornada, ou deixa o Egito em definitivo, ou arca com as consequências. Diga comigo, no meio da jornada, ou deixa o Egito em definitivo, ou arca com as consequências. Se você está nessa hora, você tem que tomar uma decisão, é hoje. Não tem como, queridos, seu crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Isso é mais antigo do que eu. Eu estava com saudade de falar isso. Marcelo, você lembra disso? Está com saudade também de ouvir, fala a verdade. Quem já foi assembleano aqui? Ou você estava morrendo de saudade, fala a verdade. Chega esse terceiro momento que eles tinham que decidir, reclamava demais, murmurava demais. Falta carne, falta pão, falta velho. Agora você toma uma decisão, Jeová vai falar com você. Toma uma decisão, fica firme. Quando você chegar nessa fase, vocês que é recém-convertido, preste atenção, vocês estão transicionando para ela. O que acontece nessa fase? Que eu preciso abandonar tudo do Egito. Aí, trazendo para a linguagem de hoje, está na hora de você ir lá no seu celular e bloquear a pornografia. Eu aconselhei um irmão uma vez, muitos anos atrás, ele não está na igreja, então fica tranquilo, não estou dedurando ninguém. Viciado, a mulher dele descobriu, tentamos ajudar, mas era viciado no serviço, perdeu o emprego por causa disso, era um rolo. Falei, irmão, está no seu dedinho, só no seu. Vai aí, ó, tal lugar, tem um bloqueio. Bloqueia. Ou seja, mais radical, quebra isso. Tenha a sua salvação. Faça algo. Ah, pastor, mas eu não tomo só um pouquinho como a Bíblia deixa, eu embriago. Mas eu embriago lá em casa. Alguém vai falar com você, não, na sua casa você pode embriagar. Quando falar, você fala, qual o seu nome? Ele vai falar, Satanás. Morreu embriagado, a Bíblia diz que os bêbados, morreu chapadão, cheirou 2 carreiras, inferno direto. Quando abrir o olho vai falar, esse pó é bom, estou vendo até o capeta. Então, cuidado. Ei, vem cada coisa nessa cabecinha aqui que só Deus, nem eu entendo mais. É a linguagem para você entender, a Bíblia é a linguagem de hoje. Quando chega esse momento de deixar o Egito 100%, Miriam, guarde isso, Miriam, a crente, entre aspas, no primeiro amor que dançava e cantava, foi a primeira a se rebelar. Guarde isso. A segunda fase da jornada não garante você no final da jornada. Cada etapa nós temos que vencer. Cada etapa nós temos que tomar decisões sérias, decisões que doem. A cada etapa eu tenho que tomar minha cruz. A cada etapa eu preciso negar a mim mesmo, a minha vontade, o meu desejo. A pior luta é com a gente mesmo, não é com o capeta, é com a gente mesmo. Números 12, de 1 a 5 e depois 9 a 10. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés, porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita, etíope, e assim questionaram: porventura Deus fala somente contigo? Como Moisés veio, e eles estavam no Egito, eles eram superiores ao povo, eles acharam que era superior a Moisés, podia peitar o líder, podia peitar o cara que Deus chamou para pôr sobre cabeça com eles, podia peitar a pessoa que tinha autoridade sobre eles, achou que estava de volta lá com aquela autoridade do Egito, não deixou o Egito, colhe as consequências. Por acaso, Moisés, Deus não falou com a gente igual fala com você? A Bíblia diz, ora, Moisés era um homem muito paciente e humilde, dos homens de sua época.
Subitamente disse Deus a Moisés, Arão e Miriam: vinde os três na tenda do encontro. Irmão de Deus, pensa nisso. Jeová fala assim: Judá, Jefferson, pastor Felipe, na tenda comigo agora. Com aquele vozeirão, irmão, aquilo tremeu todo mundo. Pessoal, se existisse isso hoje, que legal que seria. Deus resolver na hora. Gabinete na minha tenda aqui hoje, 4 horas. Todos os três foram para a tenda. Quando ele desceu na nuvem e se deteve na tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então a ira de Deus se inflamou contra eles e os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado de lepra, um tipo de lepra. A lepra simboliza o que o pecado vai nos trazer, a consequência mortal, como foi para o filho de Davi com Betseba, a consequência mortal, como foi as mulheres de Davi, as concubinas em praça pública, sendo dominada e lesada pelo filho dele, perdeu o reino, perdeu a vida de Abisalão que ele amava. Quer colher a consequência ou quer seguir a jornada? A decisão é individual, minha e sua. Ou deixamos o Egito de vez agora nessa jornada, de uma vez por todas, ou vamos colher as consequências. Nessa parte da jornada nós entendemos quem é o nosso inimigo, que precisamos lutar contra ele, mas principalmente contra nós mesmos. Pare de só colocar a culpa em Satanás e assuma a responsabilidade, eu e você, dos nossos erros. Arrependamos, possamos pedir perdão e chutar o Egito para sempre. Te dou um conselho: saia definitivamente do Egito. Você já saiu dele, agora tira ele do seu coração antes que seja tarde. Porque se Deus te chamar na tenda dele e você estiver vivendo no Egito, vai ser como Miriam. Tem alguém entendendo ou não? É noite de concerto. Nossa razão de seguirmos a Jesus será colocada em prova, pode ter certeza. Aí nós vamos decidir se valorizamos mais o pão terreno ou o pão celestial. Tem que tomar uma decisão nessa noite. Jesus era o pão celestial, falando com eles estava reclamando que não tinha o pão terreno que Deus deu para os israelitas. Entendeu agora o porquê do texto que eu li base? É isso. Mateus 3, 17 a 19. Das maiores provas que eu vejo na Bíblia, se acontecesse, porque não aconteceu isso aqui, tá? É se acontecesse. Eu falei Hebreus, mas não é Hebreus não, é Abacuque. O que Abacuque escreveu em 3, 17 ao 19. Você conhece esse texto de cor e salteado, tem até louvor com ele. Ainda que a figueira não floresça, não haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de oliva, as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu todavia, diz Abacuque, me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Ele está dizendo: pode vir um pé de vento que for, pode perder tudo, aconteceu o que acontecer, eu vou na jornada cristã até o fim. Versículo 19 ele diz: Adonai, o Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como do servo, faz-me caminhar em lugares altos. Quem quer caminhar em lugares altos? Tem que seguir a jornada, não pode desviar para a esquerda nem para a direita. É a jornada, com os espinhos, com as pedras, com as flores, com a prosperidade, às vezes falta dela, com dor ou sem dor. O jovem rico não passou nessa prova. Jesus diz: segue-me, deixa tudo, dá para os pobres. Jesus daria ele muitas vezes mais, mas ele não abriu mão, entre aspas, do Egito dele. Amém ou não? Não abriu mão. O jovem não passou naquele teste, infelizmente. E muitas igrejas hoje, infelizmente, oferecem ao povo uma visão de promessa de prosperidade contínua, sem dor, sem perda, sem luta, como se tudo fosse bom. Pregações motivacionais que te levanta todos os domingos, quartas-feiras, você paga ingressos caros, mas a sua vida continua a mesma, e muitos estão voltando às suas origens. Muitos estão abandonando o cristianismo quando descobrem que a verdadeira jornada
ela é dura, difícil, mas é cheia de boas experiências. Ela nos cresce, nos dá revigor e nos aumenta a nossa fé em Deus. Mateus 13, de 18 a 23. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes à beira do caminho. Quem não absorve, não suporta nem a primeira fase. O que foi semeado em terreno rochoso, ouve a palavra, aceita com alegria, mas não consegue ter raiz em si mesmo, resiste pouco tempo. Por causa da palavra chegam os problemas, as perseguições, e ele perde o ânimo. O segundo momento que eu já te falei. Tem alguém comigo? Onde você está nessa jornada? Quando o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve, mas as preocupações da vida, a sedução da riqueza sufoca a mensagem e torna-se infrutífero. Mas enfim, que eu espero que seja todos nós aqui. O que ouve e é semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, entende, frutifica, produz grandes colheitas, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi. Qual é a perspectiva correta? A visão de Deus da jornada é sobretudo formar o caráter cristão em nós, formar Cristo em nós, espelharmos Cristo através de nós, ao ponto de que Paulo, quase no fim da sua jornada, diz: mas não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que eu não quero. Deus nos ajuda a focar no que é eterno. A maior experiência para mim, na minha visão, e o maior milagre do filho de Bartimeu, cego de Jericó, não foi ver, voltar a ver, foi encontrar Jesus. O maior milagre dele, a maior bênção dele foi encontrar Jesus. Ainda que ele não voltasse a enxergar, mas ele reconhecesse Jesus como Senhor. Era o melhor milagre da jornada dele. Quarto e último, o fim da jornada. Olhar e dizer: valeu a pena. Fale comigo: o fim da jornada. Eu vou olhar. Olha a fé que você está liberando, a palavra de fé. Eu vou olhar e eu vou gritar: valeu a pena. Quem crê nisso, diga amém. Miriam dançou, Miriam cantou, Miriam teve milagres e viu milagres, mas se rebelou. Miriam não entrou na terra prometida. Se você se rebelou, eu, com alguma coisa com Deus na nossa vida, é noite de deixar isso aqui para sempre. Não espere para que você veja poucos entrando e você de fora. Não estou te ameaçando, não estou fazendo medo, estou só dizendo que se a gente não consertar a tempo, a caldeira vai esquentar. E eu chamei de caldeira para vocês poderem dormir de noite hoje. A Canaã celestial é para quem chega até o fim. Sabe onde está isso na Bíblia? Mateus 24, 13. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Quem está disposto a ir até o final? Falar igual o Luther King, né? Aquela frase mais famosa dele: vai voando. Se não der conta, vai correndo. Se não der conta, vai caminhando. Se não der conta, vai rastejando. Somente 2 dos milhares que começaram aquela jornada entraram na terra prometida, não foi? Josué e Caleb. Aí entrou outra geração, mas eu falo da geração que saiu. Só 2. Sabe por que só 2? Porque Mateus 22, 14 diz assim: muitos são chamados. Muitos. A igreja evangélica nunca cresceu tanto. Só na Europa agora que ela está caindo para caramba, mas no resto do mundo ela
crescendo. Brasil, então, nós somos 40 milhões em ação, 15, 50, 60 milhões. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A escolha está no como você procede e se comporta na jornada cristã sobre a terra. Alguém pegou aí? Mateus 16, estou quase acabando, hoje é muita Bíblia, né? Graças a Deus. Mateus 16, 24 a 27. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá ela. Mas quem perder a sua vida na jornada, por causa de Jesus, encontrará a verdadeira vida. Ei, chega acabado no fim dessa jornada, estraçalhado pelas lutas, que essa vida esteja no fiozinho final, para a gente receber aquele corpo lindão celestial, imbatível, indestrutível, imortal, que não gripa, que não chora, que não sente dor. É o avatar que eu sonho com ele. Quem que é esse avatar celestial? Eita glória. 26, porque lucro terá uma pessoa, que lucro terá uma pessoa que ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas guarde isso: o Filho do Homem, Jesus, virá na glória de seu Pai, e Ele virá com seus anjos, e Ele vai recompensar cada um que terminou a sua jornada cristã. Coisa boa, pensou Jesus falando: vem cá, eu quero te recompensar. Ô filho amado, servo bom e fiel, terminaste a jornada, para a direita, bendito de papai. É a frase que eu quero ouvir. É falar como Paulo, quando eu entregar tudo no altar nessa noite, poder falar como Paulo: combati, guardei. A jornada que Paulo teve foi uma das mais difíceis da história cristã, mais desafiadoras, mas ele diz: eu guardei a minha fé. Bateram na minha carne, me fizeram passar fome e sede, me jogaram no mar, eu me afoguei, cobra me picou, açoitadas uma atrás da outra, cadeias, visitei quase o sistema carcerário todo de Roma, de todos os lugares, mas a minha fé estava tão bem guardada que nada tocava nela. Combati o bom combate, guardei a minha fé. O que mais? Completei a jornada. Eu posso falar? Posso ou não pode? É a mesma coisa. Quem quer chegar no final e falar isso? Rasgue o que tem que rasgar, arranque o desejo carnal, se martirize no sentido não de bater em você, mas de lutar até o sangue, porque a Bíblia diz que ainda não lutamos até o sangue. Não há tentação maior que não possamos suportar, e com ela vem o... Vale a pena, vale a pena. E aí, Josué e Caleb, aquela nova geração, viu aquela terra linda, prometida, lutou, conquistou. Me lembra Apocalipse 21, de 1 a 5. Então, eu vi novo céu, adiantando aqui o negócio, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam... Bom, isso aqui que nós vivemos vai passar mesmo, vai acabar, vai ser destruído. Quem chegar no fim da carreira vai ver o novo céu e a nova. Vi também a cidade santa, até essa Jerusalém aí vai ser destruída, a nova Jerusalém. Que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais Ele vai habitar. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus vai viver com eles e será o seu Deus. Irmão, quem já chorou esse ano? Eu já chorei. Quem já chorou? Seja sincero.
Nem um cisquinho no olho, vocês estão aí? Admite, irmão, fala, eu chorei. Ele enxugará dos olhos toda. Qual é o maior medo do ser humano? Morrer. Não haverá mais nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. No texto que eu li, Jesus diz que Ele não lança fora. É nós que nos lançamos fora. Essa é a verdade. É nós que não chegamos ao final da jornada. Fique de pé comigo nesta noite. Lembre que Deus está sempre pronto para escutar e perdoar. O problema é que muitos estão desistindo, escolhendo outros caminhos, criam seu Deus próprio, suas regras. Eu te pergunto, em qual fase você está? Precisa de ajuda para continuar? Chame a mim, a pastor e os demais pastores. Nós queremos te ajudar. Qual é a fase da jornada que você está? Eu só queria muito que você tivesse entendido e coloque no seu coração, crave. Pede o Espírito Santo para cauterizar, que vai valer a pena. Se você saiu da jornada, criou um atalho, um caminho, volte hoje. Se você é só um religioso e nunca entrou na jornada de verdade, é a noite que Jesus está falando, eu sou o caminho, eu sou a jornada. Vem para mim, que você não andará sozinho. Ainda que a sua jornada passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Aonde a sua jornada passar, estarei contigo. Ainda que a sua jornada passe nos rios mais profundos, nas águas mais fundas, eu não deixarei você se afogar na sua jornada. Ainda que a sua jornada, como eu disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, te leve ao fogo mais quente, eu não deixarei você queimar. Fique na jornada, passe o que tem que passar nela. Egito nunca mais. Todo dia rumo à pátria celestial. Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e gostaria de entrar nessa jornada eterna, a única que te leva para a eternidade? Se tiver alguém, levante sua mão. Não tenha vergonha. Não precisa mudar de religião. Estou te oferecendo um ambiente em Cristo, uma dimensão em Deus. Tem alguém? Gostaria de ter Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite, e Ele te trouxe aqui hoje só para isso. Você falou, eu vou lá, mas é mais uma. Ele falou, não é mais uma, não, é o lugar que eu separei para você. Quem quer Jesus? Quem vai querer? Não, quem se rende a Jesus como seu Senhor. Vou encerrar. Alguém gostaria de voltar para a jornada? Ah, mas me magoaram, me machucaram. Irmão, se você foi machucado no meio do povo de Deus em algum lugar, é no meio do povo de Deus que você será curado. Vem voltar para a jornada. Quem vai voltar para a jornada hoje? Corre aqui. Vem que eu quero te abençoar. Deus te dá novas ferramentas, novas estratégias nessa jornada. Tem alguém? Se não tem ninguém, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nós te clamamos nessa noite e te agradecemos, porque até aqui nós chegamos porque o Senhor tem nos ajudado. O teu braço forte tem nos sustentado, sua bondade tem nos alimentado. Que cada um de nós, Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia que se renova cada manhã, pelo seu poder e o seu favor, possamos ir até o fim da jornada, possamos chegar, olhar e dizer, valeu a pena. Levanta aqueles que estão em dúvida, levanta aqueles que estão à beirada, em nome de Jesus. Levanta os caídos, nesta igreja, fora desta igreja, no Brasil, no mundo. Resgata as ovelhas perdidas. E
e nos fortalece para o que ainda vem pela frente. Eu libero sobre este povo, pela fé e como sacerdote da sua casa, a multiplicação de força, de bênção, de coragem, de ousadia no teu espírito. Que cada um possa sair daqui hoje e colher todas as colheitas que o Senhor já preparou para cada um de nós. Que a bênção nos acompanhe, que o livramento nos acompanhe, que teu Espírito nos acompanhe, que a tua palavra nos acompanhe e que teu poder nos proteja, em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir a tua amor. Teu grande amor.